Antes de a CNN divulgar as imagens feitas no Planalto, em 8 de janeiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele fazia de tudo, para impedir a instalação da CPI do 8 de janeiro. Aquilo que aconteceria, ou deveria ter acontecido hoje, acontecerá na próxima semana, sem problema algum. O direito da minoria de se ter uma comissão parlamentar de inquérito será garantido, o direito da maioria de fazer presente numa sessão do Congresso e se comprometer com o quórum também será garantido, e a decisão sobre a designação de data cabe à presidência. Essa decisão precisou ser tomada e tomei nesse sentido. É um exercício democrático de tomada de maioria e de busca de consenso. Assim como tomamos outras tantas no governo anterior, de adiamentos de sessões do Congresso Nacional, alinhados com o governo anterior, justamente para se ter maior produtividade na sessão. Então não há nada anormal nisso, não há nada atípico nisso, tampouco algum tipo de alguma coisa relacionada à oposição ou à situação, para beneficiar ou para prejudicar alguém. O Rodrigo Pacheco tentou chamar de exercício democrático, né, essas artimanhas todas das quais ele usou para impedir a instalação da CPI. É inacreditável. Ele agiu como líder do governo, não como presidente do Senado. Escrevi na Gazeta do Povo, deveria renunciar ao cargo de presidente do Senado. E o comportamento dele, do Rodrigo Pacheco, gerou muitas críticas de opositores do governo, entre eles o deputado Marcelo Van Hatten e o senador Rogério Marinho. Alertei ao presidente Pacheco que quem deu a palavra de que hoje seria lido o requerimento de CPMI foi ele mesmo. E por 2 vezes adiou este momento. Não havia por que nós da oposição entrarmos em acordo sobre um adiamento que foi prometido pelo presidente Rodrigo Pacheco. E reforcei ao presidente com toda a franqueza que me cabia naquele momento, que a credibilidade do presidente do Senado é colocada em xeque no momento que a palavra não é cumprida. Esse adiamento claramente é uma manobra do governo, né, que pretende aproveitar esse período de tempo para tentar cooptar senadores e deputados para que retirem as suas assinaturas, demonstrando um medo, um temor e um pavor que para nós parece inexplicável. E com esse comportamento, Rodrigo Pacheco, Renata, ele acabou protegendo, né, quem verdadeiramente cometeu crimes em 8 de janeiro, e ele acabou também condenando inocentes. Né? Como disse antes, ele agiu como líder do governo, não como presidente do Senado. É aquela história, né? Ele, como Lula, ele não tem apreço nenhum pela verdade, pela justiça, ele tem apreço pelo poder. E como Lula, apreço pelo poder a qualquer custo, Renata. Infelizmente, a política no Brasil é assim, né, Lacombe? Quando a gente acha que pode melhorar, até quando o Lula foi eleito, nós falamos que uma das coisas positivas do ano de 2023 é que o Congresso e o Senado estavam mais à direita, e mesmo assim foi ele que trouxe de volta Arthur Lira e Rodrigo Pacheco foram reeleitos como presidente da Câmara e presidente do Senado. E faz muito tempo, a Ana Paula cobra muito ele no Twitter, que o Pacheco é cobrado por todas as coisas que foram acontecendo no ano passado, nunca pautou nenhum pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, se não me engano, são mais de 16, 17 pedidos durante esse período, nunca se manifestou nesse sentido e atua de forma política tentando esconder, parece que eles realmente têm alguma coisa a esconder, toda essa postura, esse vídeo que vocês mostraram do Marcel Van Hatten agora, de ele falando que ele não cumpriu a palavra, ele mesmo tinha prometido uma coisa que depois voltou atrás. Essa CPMI, ela deveria ter sido instaurada ou iniciada, a coleta das assinaturas e aprovada logo que aconteceu o fato, em 8 de janeiro. Então, talvez o objetivo deles era esfriar isso, conseguir coletivizar a culpa, como a Ana colocou, colocar todo mundo ali como culpado, mais de 1.000 pessoas presas, ajudar na narrativa que eles precisam para o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, para a lei de regulação das mídias, que mais nada é do que censura. Então, o objetivo, para mim, é muito claro. Então, eu fico muito na dúvida de saber para onde é que vai isso, porque os nossos representantes, a gente tem diversos representantes como deputado e como senadores, mas os chefes dessas casas, os presidentes do Senado e da Câmara, são de absoluta importância para ser valida, ser feita a vontade do povo.
que nós votamos nesses deputados para que eles façam aquilo que nós queremos, mas se você não tem a anuência desses presidentes dessas casas, a coisa não vai para frente. Então, infelizmente, a política é muito voltada para o poder a qualquer custo, e toda essa narrativa, seja dos ministros do Lula, seja do Rodrigo Pacheco, para mim, realmente não convence. E aí, consta, o Rodrigo Pacheco vai a Londres, né, para o encontro do LIDE, aquele grupo do João Dória, e aí fala mal do Roberto Campos Neto, fala de taxa de juros, e diz e faz uma crítica ao governo, dizendo que o governo deveria ter apoiado a CPMI. Ora bolas. E ele fez o quê, Consta? Ele é cínico, né, Lacombe? Ele é a cara desse tal sistema, né, podre, carcomido e fisiológico que temos no Brasil. Só nós aqui no 4x4 lembramos da existência do presidente do Congresso de uma maneira não elogiosa. O resto do consórcio, né, a velha imprensa, o consórcio, fica levando a sério essa forma empolada dele falar, né? Ele parece um estadista, né? Não, nós temos que respeitar as instituições, está tudo muito normal, e por isso eu considero o Rodrigo Pacheco alguém pior e mais perigoso do que um Zé Dirceu da vida. Essa tem sido a minha conclusão de uns tempos para cá, né? O Zé Dirceu chega com a carranca feia do comunismo. O Rodrigo Pacheco chega com aparência civilizada, bonitinho, engomadinho, com fala que parece defender as instituições, senta na mesa com você e quando você menos espera, você foi feito de trouxa, né? Então, figuras assim são muito perigosas. Rodrigo Pacheco tem sido alguém que vem boicotando, sabotando a República faz tempo. Ele é cúmplice de todo abuso supremo, ele é cúmplice, porque ele sentou em cima, engavetou e não deixou nenhum pedido de impeachment aí adiante, que seria o funcionamento de freio e contrapeso no país, para colocar algum tipo de limite, de garrote nesse abuso de poder do Supremo. Ele é cúmplice do atual desgoverno ao tentar ganhar tempo para impedir uma investigação do próprio Congresso, que foi invadido. Ele apequena de uma forma impressionante a instituição que ele preside. O Senado, hoje em dia, é uma instituição liliputiana, não existe mais, né? Não tem nenhum resquício de seriedade em que pese um ou outro senador sério lá dentro, né? Então, essa forma do meu xará, Rodrigo Pacheco, falar é muito enganosa, porque parece que ele está levando muito a sério a defesa das instituições, enquanto que, na verdade, ele está contribuindo para implodir de vez o que restou dessa nossa farsa democrática, dessa nossa republiqueta de bananas que temos no Brasil hoje. Ana, não vou nem fazer pergunta, nem fazer nenhuma costura, não. Seu comentário sobre Rodrigo Pacheco. Ora, eu comecei a seguir Rodrigo Pacheco no Twitter porque vira e mexe ele tranca, né? O presidente do Senado no Brasil, ele tranca o perfil dele e não deixa ninguém questionar, ele tranca comentários. Falei, bom, então deixa eu começar a seguir, porque se ele trancar, eu ainda consigo acompanhar as bobagens que ele está falando. Como essa entrevista, por exemplo, falou, né? Pega umas palavras ali do além e joga no discurso e vamos ver o que acontece. Não falou absolutamente nada. Como o Constantino disse, e eu já venho chamando o Pacheco desse nome já há algum tempo, é um dos maiores sabotadores da República. Porque veja, tudo isso que nós estamos falando, de todas as inconstitucionalidades que nós vimos nos 4 anos da administração do presidente Bolsonaro, a revista Oeste tem um artigo que mostra as mais de 120 interferências do STF no Executivo em ações que eram prerrogativas exclusivas do Executivo. Depois, inconstitucionalidades absurdas, Daniel Silveira, por exemplo, está preso depois de ter sido indultado pelo presidente. Agora, Anderson Torres, olha o que está acontecendo com Constantino, Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza, passaportes apreendidos, contas bloqueadas. E esse desmando jurídico, né, essa insegurança jurídica toda,
poderia ter sido parada, poderia ter sido freada. O único que tinha a ferramenta constitucional para as inconstitucionalidades de ministros do Supremo era o Rodrigo Pacheco. É a única ferramenta constitucional ali que alcança o equilíbrio entre os poderes, que pode devolver a autonomia e a independência do legislativo, por exemplo. Para quem estuda, né, história americana, o maior medo dos pais fundadores dos Estados Unidos é que dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles falavam que o mais perigoso era o judiciário. Se o judiciário pesasse a mão nessa balança, o efeito seria devastador. É por isso que aqui todo estado tem o seu Senado, tem a sua Suprema Corte, tem a sua Constituição, e a Constituição, né, americana fica lá em cima. Eu sei, né, além dos processos que o escritório de advocacia do Pacheco tem no Supremo Tribunal Federal, talvez por isso que ele não queira entrar no embate com os ministros do STF, eu sei por fonte segura que o senhor Rodrigo Pacheco, acreditem, está de olho em uma indicação para uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Ele não vai bater de frente com o Supremo e ele não vai bater de frente com o Lula, porque ele quer chegar no STF. Socorro. O Rodrigo Pacheco e o Lula praticamente tiveram uma lua de mel na China, né? O Rodrigo Pacheco estava sempre colado no Lula. Voltaram ali do ninho do amor da ditadura, que é a China, mais próximos do que nunca. Bom, e a gente sabe que o Senado seria o vigia do vigia, né? O STF é o vigia da Constituição, o Senado seria o vigia do vigia, e a gente não tem mais esse papel, o Senado não está cumprindo o seu papel, infelizmente. E depois que surgiram novas imagens do 8 de janeiro, governistas mudaram de posição e passaram a pedir a instalação da CPMI. Esse novo desejo foi anunciado pelo senador Randolfo Rodrigues. Porque dia 25, nós é que queremos a leitura desse requerimento de CPMI. Vamos para essa investigação e vamos com força para ela. E olha, de investigação e comissão de inquérito, nós entendemos. Estamos com vontade para ir para lá. Estamos com desejo de ter essa investigação. Se estão obstruindo por essa CPMI, ouçam bem claramente. Queremos a investigação. Queremos porque no 8 de janeiro, tiveram 3 vítimas desse país. A República, a democracia e o atual governo. E o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, também disse que o governo é vítima. E tentam criar uma teoria absurda da conspiração, um verdadeiro terraplanismo. Da teoria que tentam construir de que as vítimas daqueles atos terroristas, que foi o Congresso Nacional, que foi o Supremo Tribunal Federal, que foi aqui o Palácio do Planalto, que foi a democracia, que foi o resultado eleitoral, de que aquelas vítimas têm qualquer responsabilidade sobre a atuação dos terroristas no dia 8 de janeiro. Sobre o Randolfo Rodrigues, consta, ele, numa fala dessas aí, em defesa da CPMI, ele disse essa tal CPMI, quer dizer, tem um apreço enorme, né, pela busca da verdade, algo inacreditável, eles querem, no fim das contas, controlar a comissão, eles querem buscar a verdade, coisa nenhuma, né, Consta? Por eles colocam o Renan Calheiros e o Omar Aziz de novo para comandar o circo, como foi aquela CPI circense usada como palanque, e onde a expressão negacionista foi usada com abundância, né? E hoje a gente começa a descobrir cada vez mais quem eram os negacionistas da ciência em relação a questões da pandemia. Agora, a afetação do senador, ela é indiretamente proporcional à argumentação, né? Ele acha talvez que berrando, fazendo pose, saltitando e batendo o pé firme no chão para dar piti, vai substituir algum tipo de argumento, né? Não vai, senador, nós estamos interessados nos fatos,
nos argumentos e os fatos não ligam para os seus sentimentos comunistas. Agora, veja, Lacombe, o grau de cinismo dessa turma precisa ser levado em conta, e a nossa audiência tem mais conhecimento disso, mas pode ter um ou outro desavisado em relação aos métodos comunistas. Para usar a expressão que o ministro Alexandre usou, né, o modus operandi, é muito importante que toda a nossa audiência entenda que isso é comunismo. Comunismo é mentir na cara lavada e xingar os outros, ligar uma metralhadora giratória diante de um espelho. O comunista, ele sempre vai acusar o outro daquilo que ele é, ou daquilo que ele faz. É a praxis do comunismo desde sempre. Eles são cínicos, eles são sonsos, né? Então, quando ele vai lá e fala, tiveram 3 alvos, a república, a democracia, este governo, é tudo mentira. Golpistas, fascistas, negacionistas, tudo isso é a turma da esquerda que costuma fazer. Quem é que costuma promover quebra-quebra, vandalismo? Eu quero lembrar, Lacombe, as pessoas têm memória curta no Brasil. 2014, não é tanto tempo assim. 2014, a turminha deles, do MST, que faz eventos juntos, o senador Randolfo Rodrigues adora participar de lives e falar de forma muito empolgada com a turma do MST. Esse pessoal invadiu o mesmo local, não foi sem precedentes a invasão ali. E foi necessário uma força-tarefa para resistir. Tiveram 30 policiais feridos. Aquilo foi um ataque, aquilo foi uma tentativa de insurreição contra as instituições. Um ataque, um golpe à democracia brasileira. Mas a turma da esquerda não lembra, eles não lembram, né? Então, nós vamos investigar a fundo, sim, e não é com o comando dessa turma circense na CPMI, porque o que eles querem é avacalhar, é fazer o que eles fizeram lá na CPI da Covid, chamar picareta para falar em nome da ciência, monopolizar a fala em nome da ciência e demonizar e humilhar e tentar até mesmo destruir a reputação de gente séria. É isso que eles fizeram lá. E é isso que eles vão tentar fazer de novo agora. Tem, com certeza, inclusive o relatório da CPMI do 8 de janeiro está pronto, como estava o relatório da CPI da Covid, né? Você citou aí, acho que ano você citou, porque houve manifestações de MST, 2014. PT, com invasão de ministérios, invasão de congresso, em 2007, 2013, 2014 e 2017. E, Renata, essa turma, desses anos todos que eu citei, que quebraram tudo, eles jamais foram chamados de golpistas e terroristas. Eles foram chamados de, tá aí, é só fazer uma pesquisa na internet, de manifestantes. Renata, manifestantes. Estou sem seu áudio. Voltou? O problema está... Estão me avisando aqui que o problema está com você. Vou passar para a Ana, você tenta resolver. Ana, então é isso, né? A turma deles faz manifestação. A turma da qual eles não gostam, eles são golpistas, terroristas e por aí vai. E agora tem cargo no governo, né? O líder dessa turma terrorista, não tem outro nome, tem cargo no governo, vão para a China, viajam, né? São apenas manifestantes. Sobre o Randolph, eu agora sigo por outro caminho. O Randolph eu já fiquei com raiva dele pelas mentiras ali na CPI, pelo pedantismo, né, pelo desrespeito às mulheres ali na CPI. A gente não vai esquecer não, viu, senhor Randolph? Senhora Simone Tebet, senhora Leila Barros, a gente não vai esquecer não, que vocês não defenderam mulheres honradas que sentaram ali. Doutora Nise Yamaguchi, doutora Mayra Pinheiro, foram brutalmente desrespeitadas por homens, vocês não fizeram nada. Mas agora eu acho graça, eu quero mais é que o Randolph fale, porque a voz dele já é uma piada, né? Ele é uma piada e eu quero ver o Randolph Rodrigues passando vergonha nessa CPMI. Quero ver os vídeos viralizando, porque ele vai passar vergonha.
né? Ele acha que agora, depois que as imagens que a CNN expôs, né, derrubou totalmente a narrativa golpista deste desgoverno, aí sim é uma narrativa golpista, agora ele acha que gritar no microfone vai causar algum medo, alguma ação, algum receio. Randolfo Rodrigues é uma piada, não trabalha, é o nosso dinheiro jogado no lixo, então pelo menos vamos nos divertir com ele.